E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo e mais um vídeo da planilha de curvas, planilha que visa aí capturar as expectativas de mercado, a atuação do Bacen, né, do cupom, na definição da Selic Meta, que é quem dá preço aí às taxas de juros nesse país, define as taxas e acaba definindo os preços dos ativos de renda fixa, inclusive a própria Selic, que hoje rende igual a taxa Selic, né? As duas são baseadas na Selic Meta definida pelo cupom. Então, quem já me acompanha há um tempo, estou com a planilha aqui, que tem o propósito de capturar aí do mercado o que o mercado está esperando, né? Para a atuação do cupom. Já estou aqui com a data do dia 12. Essa expectativa aqui é da semana referente à sexta do dia 5. Então a gente pode olhar aqui a curva de mercado se deslocou para baixo, então houve um fechamento nas taxas, né? A partir de certo vencimento aqui houve um fechamento. Então vou ter que fazer um ajuste aqui, reduzir essas altas aqui que estão programadas aqui que foram esperadas na semana passada. Análise semanal, eu também trago a tabelinha aqui. Houve um fechamento ali a partir de janeiro 23. Todos os versos mais longos até de forma, o meio do campo aqui de forma mais forte, né, uma intensidade maior, 45 pontos aqui é janeiro 27, por exemplo. Eu já trouxe essa tabela, então aqui já revela aqui as alterações, né? Reduziu um pouquinho aqui, antecipou menos 50 aqui que não tinha, a gente vai ver mais à frente. Mas o que justificou que o Lisboa trouxe aqui, e eu resumi lá em cima, né? Basicamente o que foi notícia que contribuiu para esse fechamento foi a redução das apostas em torno de um cupom mais agressivo, né? De atuação mais forte nos juros. Os dados de serviço, né, de setembro surpreendeu negativamente, então era bem mais fraco que o esperado, o que traz um risco de recessão que já vinha sendo mostrado aqui pelos dados do varejo, também vieram fraco. Então, o que justificou foi os discursos do cupom ao longo da semana e a atividade econômica que se revelou fraca aí, tanto no serviço como no varejo. Aqui tem mais as notícias, né, coisas relacionadas à curva de juros americana, própria influência do dólar, que caiu também nessa semana, enfim. Então tem aqui, né, um resumo bem legal que o Lisboa faz. Então, papel Tesouro pré-26, um fechamento bem relevante, 56 pontos de uma semana para outra. Aqui tem as curvas, percebam que a curva atual, né, que é essa verdinha aqui, tanto de pré quanto de taxa de juros reais, né, que é o IPCA+, elas se distanciaram um pouco das máximas, fecharam aí nessa semana, vem fechando, essa máxima dos 12 meses aqui provavelmente são taxas bem próximas do último mês, por exemplo, que teve uma alta forte, mas esse fechamento que está aqui, né, as taxas saíram no patamar de 12, fecharam, né, janeiro 27, por exemplo, saiu de 12,10 para 11,64. Hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, 17 de novembro, essa referência aqui do dia 12 já teve uma alta bem relevante. Hoje, no mercado, ela está mais próxima de 12 aqui, como estava na semana do dia 5 de novembro. É isso, né? O intuito é educacional, então sempre relacionar os movimentos das curvas com as notícias e entender o impacto disso nos preços. Então você tem todos esses insumos aqui nesse análise semanal, tá? Tem as rentabilidades de vários períodos aqui, o nível de taxa, a rentabilidade acumulada, quanto que dá isso do CDI e um histórico de vol também para vocês poderem comparar, né, a volatilidade do ativo, né, quanto que ele balança em termos de desvio padrão da rentabilidade diária. Enfim, eu não vou ficar falando mais sobre as análises semanais, tem vídeo explicando, tem artigo comentando cada item, então curtam aí e aproveitem para estudar, que isso é um instrumento muito importante. Beleza? Vamos voltar lá para a planilha? Tem mais coisa para falar. Então já vou copiar o cenário que eu fiz aqui antes de gravar. Vou copiar para lá. Mas comparando da semana passada com esse, basicamente eu reduzi aqui 100 pontos de 125 para 100 e dei mais um corte aqui ainda em 22, em outubro 22 de 50 para poder fazer o ajuste na curva.
É esquisito o mercado subir e depois cair, mas esse é o formato que está a curva atual, né? A curva está no formato invertido, né? As taxas mais curtas acabam que têm andado maiores que as taxas mais longas, né? Se você olhar aqui 11, 12, no July 22, melhor aqui, janeiro 23, 11,97, e as taxas mais longas estão abaixo, 11,88, 11,79, 11, janeiro 25 aqui, 11,74. Então, para que as taxas estejam menores lá na frente, tem que haver algum movimento de corte de taxa de juros em algum momento a posteriori dessas altas. Então, esse ajuste tem que ser feito. Então, o mercado ainda projeta algumas altas fortes agora, né? 175, 150, 150 e 100. Essa é uma configuração possível de acontecer, que o mercado pode estar esperando, mas que ainda são um movimento bem relevante. Certo? Então, tá aí as curvas. Eu vou trazer aquela planilhazinha que eu mostro outras curvas, tá? São as ofertas do Tesouro. O Tesouro está lá com janeiro 26 a 11,64 e janeiro 24 a 11,79. Percebam que aqui também revela essa curva invertida, né? O mais longo menor do que o mais curto. Os IPCAs todos praticamente no mesmo patamar, fretado, né? Em torno de 5,20. Para esse vencimento de janeiro 26, um IPCA de mesmo prazo de título público, olhando as curvas da Ambima, estaria em algo em torno de 5,22, que é basicamente o que está sendo negociado lá. As inflações implícitas estão em torno de 6,10, reduziram bastante, chegaram a bater algo perto de 6,60, 6,70, certo? Bem acima da inflação do Focus. O Focus divulga até outubro de 2023 e eu extrapolo os números anuais, mas eles ainda estão trabalhando com inflação, mesmo para 2024, que é próximo, algo em torno de 4,5%, e é implícita, né? O mercado está colocando uma inflação bem acima. Então, quando eu comparo 11,79 com 5,37, né, eu tenho uma inflação para o papel IPCA conseguir algo em torno do que está dando um pré-fixado, a inflação tem que rodar em torno de 6,16. Certo? Dúvidas sobre inflação implícita, tem um artigo bem interessante, tem um vídeo, que aqui está a tomada de decisão entre ativo pré-fixado e indexado IPCA, né? A primeira decisão que você faz é olhar, né, as expectativas para a atuação do cupom e ali decidir se você vai ficar no ativo percentual do CDI, que no caso o Tesouro Selic paga um spread mais o CDI do período. Então, como CDI, taxa Selic, CDI hoje é a mesma coisa, o mercado projetou aqui para janeiro 27, para março 27, uma taxa algo em torno de 11,63, olhando o mercado futuro. 26 pontos em cima de 11,63 dá algo em torno de 102%, né? 102,26% do CDI. Então, esse deságio aí, levando a vencimento, considerando que essa curva vai ficar algo em torno de 11,63, dá 102,26 do CDI. Então, eu posso ficar aqui falando, galera, muito, mas já tem vídeo aí explicando, né, sobre o uso das planilhas e a tomada de decisão. Eu, em breve, vou fazer mais alguns vídeos sobre isso, que eu acho que é bem útil. Vídeos mais longos, com todos os passos, né, que são importantes para a tomada de decisão na renda fixa, na escolha dos papéis, né, dos caminhos, né, percentual do CDI, Selic, pré-fixado e IPCA+, que são os 3 caminhos possíveis aí. Hoje eu vi uma postagem lá do story do Gui, da Split, Gui Candonhuto, não sei se é assim que pronuncia, mas ele mostrava lá um leitor dele fazendo uma pergunta sobre um papel IPCA mais de um ano. Ele estava sendo ofertado a IPCA mais 5,20. Essa ferramenta aqui que está em planilha ainda, eu estou desenvolvendo aí, em breve vai estar no ar, mas ela vai te ajudar nessa tomada de decisão. Esse seria um CDB que foi ofertado a 5,20, um título público de mesmo vencimento, se existisse, nele seria negociado algo em torno de 4,74. A implícita desse papel está em torno, né, considerando essas taxas aí de 4,74, com o pré de mesmo vencimento dá algo em torno de 6,75.
Então, um spread, né? O que, que o banco está te dando acima da curva de título público? Algo de 0,5%, que esse aqui seria consideração sobre o risco de crédito, é um risco de default, que é usual um título privado pagar acima do que é o título público, que teoricamente tem um risco menor. Tem um conjunto de informações aqui que o usuário vai poder definir os seus próprios cenários de cupom e inflação e poder tomar a sua decisão com números, né, comparando, né, com o que o mercado está negociando. Esses números aqui estão defasados, essa curva é do dia 12, mas olhando aqui a oferta lá e a pergunta do leitor do Gui, PCA mais 5,20 para um ano, está pagando 0,50 acima da curva, né, de título público, que seria assim um papel idêntico, né, só que pago pelo governo. Então o spread está aqui 0,50, isso é muito ou pouco, é uma decisão pessoal. A curva de CDI daquele mesmo vencimento dá 11,82, você pode chegar à conclusão que é melhor pegar um papel prefixado, por exemplo, que a inflação esperada, né, pelo mercado, considerando os negócios da Ambima, está trazendo algo em torno de 7,75 de inflação, que é uma inflação bem alta, né, mas que para quem já tomou essa surpresa aí do último ano de 10%, nada garante que no próximo ano venha algo em torno de 7%, que é o que o mercado está colocando aí agora. Beleza, galera? Essa ferramenta está sendo desenvolvida, em breve vai estar no ar. Ela ainda está aqui em teste, está em planilha, mas já tem rodado, já tem sido útil, inclusive, para fazer as minhas postagens aqui. Essa semana eu vou ver se eu faço mais uma postagem daquela dos caminhos, né, da renda fixa, com perguntas qual é o melhor caminho, baseado em vários cenários de inflação, cenário de trajetória da Selic Meta. Quem já me acompanha lá no Instagram sabe, eu vou ver se eu faço em formato de vídeo, que aí eu consigo explicar mais, além de só escrever na parte de baixo ali da descrição do vídeo, né, que o Instagram permite. E vou ver se publico também no YouTube. Então é isso, galera. Forte abraço a todos. Quem puder aí, vai lá no YouTube, me segue, no Instagram também, compartilhem, divulguem, que isso me ajuda, né, e me dá a noção da utilidade que eu estou tendo aí em relação, né, à aquisição de ativo de renda fixa. A discussão é muito rasa e o que eu quero é colaborar com a elevação dessa discussão, né, construindo ferramentas. Ao longo do tempo aí, eu venho nesses 3 anos no site Renda Fixa e o grande legado que eu quero deixar é ajudar as pessoas na tomada dessa decisão aí na renda fixa. Beleza? Acho que eu falei demais. Mas agradeço a todos a audiência. Forte abraço aí mais uma vez. Saúde e paz.